Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um quarto de hora de oração. É isso aí, 15 minutos de palavra, 15 minutos de devocional, 15 minutos de clamor ao Senhor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Persevera firme nessa campanha e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a vida cristã de superação. Olha o que o apóstolo Tiago nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores, praticantes, coloque em prática, cumpra a verdade da palavra de Deus. Precisamos colocar a palavra de Deus e os princípios divinos em prática, ser uma prática de vida, uma obediência irrestrita e imediata. Obediência tal que não busca estar em conformidade com os padrões mínimos, mas com as realizações extravagantes e ilimitadas. Cumprir e obedecer tudo o que o Senhor disser. A palavra obediência no grego vem do original upakoi. Upakoi é uma palavra composta de duas palavras gregas, upo e akouo. Upo, que significa sujeito, e akouo, ouvir. Ou seja, obedecer então é sujeitar-se a ouvir. A obediência ela envolve ouvir atentamente com o coração submisso e complacente. E em seguida, obedecer a palavra de Deus. A obediência implícita começa para cada um de nós, não em fazer boas obras, mas em sentar-se aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. Devoção ao lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Olha só o que Jesus nos revela no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, 33 a 35. Marcos 3:33 nos diz assim: E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor aos que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é a minha mãe. A vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus e dessem ouvidos à palavra que ele estava ministrando. Até cuidar primeiramente dessa responsabilidade, você ficará constantemente frustrado em sua incapacidade de descobrir a alegria da obediência radical. A verdadeira satisfação de servir a Jesus, ela é descoberta quando fazemos as primeiras coisas primeiro, e nos assentamos e ouvimos, depois nos levantamos e fazemos. Primeiro, temos que ouvir as instruções do Mestre, temos que ouvir a direção do Mestre, temos que descobrir a vontade de Deus, sabendo que Ele é Deus, Ele é o Senhor, e é a vontade dEle que vai prevalecer. Pois ele nos diz, ele pode desfazer os planos das nações. Então, quando nós estamos na vontade dele, nós vamos entender o que devemos fazer. Salmos 33, versos 10 e 11 nos diz assim: O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Por isso que nós temos que nos concentrar em obedecê-lo, porque o Senhor desfaz o conselho das nações. Então o planejar é do homem, mas o executar vem de Deus. E coisa terrível é planejar sem Deus estar no comando, sem Deus estar no controle. A chave então está em ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática a instrução que o Senhor nos deu. Ouvir e praticar a sua palavra trará benefícios. Então, clame a Deus, não até Deus te ouvir, mas até você ouvir a Deus. A obediência, ela libera a vida abundante eternamente.
Jesus é o maior exemplo de tudo e ele fazia assim. Evangelho de João, capítulo 12, verso 50, nos diz assim: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Então, ele não falava de si mesmo, mas ele falava o que ele ouvia do Pai. Então, medite, decore, declare, profetiza esse versículo até que ele desperte em tua vida como uma verdade na tua história. A vida que reside em Deus, ela flui para você mediante a obediência. Toda vida que flui em Deus, ela só vai, na verdade, fluir para você mediante a obediência. Isaías capítulo 66, verso 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Precisamos temer e tremer diante da palavra de Deus. Tremer diante do que Deus fala. E tremer diante da sua palavra significa, primeiramente, que desejamos que Ele fale conosco. E depois, que agiremos com pronta diligência segundo a palavra que Ele nos der. A obediência gera uma maior intimidade. Deus quer te levar a uma comunhão, a uma intimidade, a um relacionamento com Ele. Uma das afirmações mais poderosas de Jesus na terra, nós encontramos em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e os obedece e os coloca em prática, esse é o que me ama. Amar a Deus não é só palavras, mas amar a Deus é obedecer ao que Ele ordenou, é obedecer à sua palavra. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei, me revelarei a Ele. Jesus disse que a obediência é a prova de amor, e o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Além disso, a obediência libera a afeição de Cristo e sua disposição de revelar informações sobre si mesmo ao coração humano. Não há nada que eu deseje mais do que Jesus manifestar-se em mim. Por isso, priorize a obediência. Por isso, dê atenção à verdade da palavra de Deus e sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus traz aqui uma parábola muito interessante dos dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Uma metáfora que Jesus usa muito interessante. As tempestades vêm tanto para aquele que pratica as palavras de Jesus, quanto para aquele que não as pratica. Ninguém fica ileso, né? A chuva vem sobre os bons e sobre os maus. As tempestades invariavelmente atravessarão o seu caminho. A única questão é como você sai da tempestade. A única questão é quem sobreviverá à tempestade. Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações que a tempestade traz? Aquele que tem uma vida pautada na obediência radical à palavra de Deus se prepara para a tempestade e supera a tempestade. Tempestade é inevitável, mas quando você está firmado sobre a rocha, você supera, você tem vitória diante da tempestade que lhe sobrevém. Isaías capítulo 48, verso 18,
nos diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Deus mesmo está falando através do profeta Isaías para o povo do Reino do Sul, para o povo de Judá: se vocês tivessem dado ouvidos às minhas instruções, se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos. Quanto mais os ventos incidirem contra a obediência, mais a sua retidão ficará evidente, como ondas gigantescas e poderosas colidindo contra a encosta, com estrondos majestosos da fragrância de Deus. Maria nos deu uma das melhores definições de obediência na festa de bodas de Caná da Galileia. Maria declarou: façam tudo o que ele vos disser. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, nos diz: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Os verdadeiros servos do Senhor são aqueles que são encontrados aos pés de Jesus, aqueles que estão dando ouvidos às suas instruções. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Os servos não tentam dar ao mestre a melhor ideia. Os servos não reclamam dizendo que a tarefa é estúpida. Os servos não tentam decidir se estão com vontade de obedecer imediatamente ou não. Os servos não decidem se a tarefa está enquadrada em seu padrão de dignidade de executá-la ou não. Os servos apenas obedecem porque se colocam na posição de servo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10... nos diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, se você fizer só o que foi mandado, você não faz mais que obrigação, porque você fez somente aquilo que deveria ser feito. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais obediente você deve ser. Alguns escolhem o nível de obediência em que se esforçam para evitar o pecado e escolher a retidão. Esse era o nível em que os israelitas que conheciam as leis de Deus viviam. Moisés, entretanto, conhecia a Deus. Moisés tinha intimidade, relacionamento com Deus. Portanto, o nível de obediência de Moisés era necessariamente maior. A questão para Moisés não era mais simplesmente esta ação certa ou errada. A questão era: qual é o mandamento de Deus? Quando Moisés estava na montanha em que Deus se manifestou em chamas de fogo, o mandamento era permanecer atrás da fenda da rocha. Porque se você sair de trás da rocha que o protege e faz, na verdade, ver a Deus pelas costas, se ele saísse da fenda, ele morreria. Você está tão perto de mim agora, mas se você desviar do propósito, do objetivo do Senhor, gera morte. Moisés, se fizesse um movimento errado, ele então teria uma parada cardíaca fulminante e morreria instantaneamente. Agora, há alguma coisa errada ou pecaminosa em sair de trás da rocha? Claro que não, mas quando você está próximo demais de Deus, é imperativo que você siga à risca as suas instruções, que você siga ao pé da letra e permaneça onde ele te colocar. Isso simplesmente reforçará mais um segredo: quanto mais próximo você estiver de Deus, mais obediente você tem que se tornar. Qualquer pessoa poderia ter batido na rocha 2, 3, 4, 10 vezes, mas Moisés não. Moisés tinha que somente liberar uma palavra, dar uma ordem. Era para ele falar com a rocha e Deus daria água e manifestaria o seu poder. Só que a indignação de Moisés fez ele bater na rocha 2 vezes e por causa disso ele deixou de entrar na terra prometida. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Deus está à procura de homens e mulheres que o obedeçam. Vale a pena obedecê-lo. Vale a pena cumprir os seus mandamentos.
Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais essa devocional, que a cada dia sejamos levados em obediência e a cada dia possamos ser achados servos aprovados. A cada dia possamos estar firmados na rocha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Aproveite os próximos 15 minutos para você estar em clamor ao Senhor e depois 15 minutos de louvor e adoração e, por fim, 15 minutos de ações de graça. Deus te abençoe, um ótimo dia e até a próxima, em nome de Jesus. Culto, um quarto de hora.